Toda vez que surgem guerras em Israel, inúmeros vídeos vêm ao YouTube ou a outras redes sociais falando sobre Israel como relógio de Deus, outros defendendo a ideia de que Israel já não é mais o povo de Deus. Essa é a maior dúvida dos cristãos hoje em dia. E a resposta para essa pergunta muda completamente o jeito que você lê a sua Bíblia. Será que as guerras que a gente vê no jornal são mesmo o fim do mundo chegando? Ou será que a gente está olhando para o lugar errado? Hoje eu vou te explicar 3 jeitos de entender o que a Bíblia diz sobre isso. São 3 linhas de interpretações que existem há muito tempo na história da igreja, para que você não venha mais ficar perdido quando ouvir alguém falando acerca de profecias do fim dos tempos. Se você quer entender de verdade o que as guerras significam para o nosso futuro, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar as 3 principais divergências entre elas e a única convergência que existe entre essas 3 linhas de interpretação. Existem então 3 escolas de interpretação. A primeira é a visão dispensacionalista. Para esse grupo, a Bíblia deve ser lida de forma literal. Se Deus prometeu uma terra específica aos descendentes de Abraão, ele vai cumprir isso com os judeus fisicamente. Aqui, a ideia central é que Deus tem 2 povos. Um povo terrestre, que é Israel, com promessas de terra e trono, e um povo celestial, que seria a igreja, com promessas de morada no céu. E como eles explicam o tempo em que vivemos? Bom, eles chamam a igreja de parênteses. Seria um período de mistério que acontece entre a rejeição de Cristo por Israel e o futuro retorno de Deus para o seu povo escolhido. Nessa linha de pensamento, eles utilizam inúmeros textos, mas nessa aula eu quero destacar 3 textos fundamentais, os quais eles usam para basear essa visão. O primeiro vem de Gênesis, capítulo 15. Deus faz uma aliança com Abraão enquanto ele dormia, ou seja, a promessa da terra depende da fidelidade de Deus e não do comportamento de Israel. Por isso, a terra ainda pertence a eles. Segundo Daniel, capítulo 9, aqui está a espinha dorsal da profecia, as 70 semanas. Para eles ainda falta acontecer uma das semanas, os últimos 7 anos da história, que vão focar totalmente em Israel durante a grande tribulação. O terceiro texto que eles vão usar para apoiar essa ideia é Romanos capítulo 11, onde Paulo diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, Deus não desistiu da nação de Israel. Talvez neste momento você se pergunte, e as guerras que vemos hoje então? Para essa linha de pensamento dispensacionalista, Israel é como o relógio de Deus na terra. O renascimento do Estado de Israel em 1948 foi para eles o maior sinal profético do século XX. Por isso, na visão deles, as guerras no Oriente Médio não são apenas tragédias, são gatilhos, são preparativos para a batalha, a grande batalha do Armagedon. E um aviso de que o arrebatamento da igreja está às portas. Em resumo, Deus está agindo pela igreja agora, mas ele nunca esqueceu a sua promessa física à nação de Israel. As guerras de hoje são o mundo se posicionando para o final das profecias bíblicas. Mas além dessa linha de interpretação, existe uma outra que eu quero compartilhar com você a partir de agora. A segunda linha que nós temos é a visão aliancista. O que é isso, irmão Wagner? Diferente da visão anterior, aqui a igreja ela não é um plano B ou um parênteses. Para esse grupo, a igreja é o ponto de chegada. Te explico melhor. Ela é o cumprimento de tudo que Deus começou lá no Antigo Testamento, finalizando em Cristo Jesus. Eles usam a famosa imagem da oliveira de Romanos capítulo 11. Para o aliancista, só existe uma árvore e um único povo eleito. Alguns ramos judeus foram cortados por causa do quê? Da incredulidade. E nós, os gentios, fomos enxertados nessa mesma árvore. Portanto,
Na visão deles, não existe dois povos, existe um só povo de Deus. Vejamos agora alguns textos que eles usam para sustentar essa base. O primeiro deles está em Gálatas capítulo 3, quando Paulo é muito direto. Ele diz que os que são da fé, esses são os verdadeiros filhos de Abraão. Em outras palavras, você já é herdeiro da promessa. E ponto final. 1 Pedro capítulo 2, o apóstolo pega os títulos que eram exclusivos de Israel, como nação santa e sacerdócio real, e entrega esses títulos para quem? Para a igreja. E de acordo com essa linha de interpretação, eles vão pegar um texto do livro de Hebreus, capítulo 8, para reforçar essa ideia, reforçar que a nova aliança, ela vai substituir a antiga. Para eles, a aliança com a nação física de Israel envelheceu e deu lugar a algo maior. Talvez você esteja se perguntando, mas e a terra? E o Estado de Israel atual? Aqui a visão muda bastante. Eles acreditam que a terra prometida era apenas um símbolo de algo muito maior. Que algo maior era esse, irmão Wagner? O reino de Deus que se espalha pelo mundo inteiro. Por isso, o Estado de Israel, criado em 1948, nessa visão, é visto como um evento político importante, mas não necessariamente um evento profético. Eles não olham para o governo de Israel hoje como tendo um status espiritual diferente de qualquer outra nação. E ainda nós precisamos fechar uma outra pergunta que surge então. Na visão deles, o que representa, o que são essas guerras? Para o aliancista, as guerras são tragédias causadas pelo pecado e pela política. O verdadeiro sinal dos tempos não é a movimentação de exércitos no Oriente Médio, mas sim a pregação do Evangelho em todas as nações, como disse Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Em resumo, Deus não tem dois povos, ele tem apenas um. Tudo que foi prometido a Israel se cumpriu em Jesus e foi entregue à igreja. Nós não olhamos para as guerras como um cronograma, nós olhamos para a cruz como a nossa única e somente única esperança. Mas ainda temos uma terceira linha de interpretação e finalmente chegamos a ela nesse momento do vídeo, que é a visão amilenista. Para esse grupo, o reino de Deus não é algo que vai começar em um futuro político em Israel, de forma alguma. Para essa linha de interpretação, o reino de Deus ele já começou. Ele nasceu na ressurreição de Jesus e é uma realidade espiritual hoje. Eles usam um conceito chamado já, ainda não. Vou te explicar melhor. Jesus ele está já sentado no trono de Davi, mas no céu, reinando no coração de quem crê. O reino já chegou, mas ainda não se manifestou fisicamente para todo mundo ver. Nessa visão, Jesus é o rei de todas as nações hoje. Por isso, nenhuma nação terrena, nem mesmo o Israel moderno, tem um status de relógio profético de Deus na terra. Todas as nações estão agora debaixo do mesmo senhorio, o senhorio de Cristo. Aí você pode estar se perguntando, como eles interpretam as guerras então? De uma forma mais simbólica. Baseado no texto de Mateus capítulo 24, o versículo de número 6, onde Jesus diz, ouvireis falar do quê? De guerras, mas não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Para o amilenista, esse é o texto do pé no chão. Ele nos lembra que guerras são a triste normalidade de um mundo caído, longe de Deus, e não um sinal de que o fim será hoje ou semana que vem. E qual é a leitura que eles fazem acerca do livro de Apocalipse? Eles não leem como uma sequência de notícias de jornal, mas como um retrato de um conflito que sempre existiu entre a igreja e o sistema do mundo. Porque desde então o mundo conspira contra a igreja, não é de hoje. Mas aí surge uma outra pergunta: por que eles evitam datar o fim com base na geografia? Porque eles acreditam que focar demais em conflitos em Israel
gera uma ansiedade que nos tira do foco da grande comissão. Se Deus é o Deus de toda a terra, a nossa atenção não deve estar a um CEP específico, em uma cidade específica, mas sim em como o Evangelho está transformando vidas em todos os lugares. Para os que são adeptos dessa linha de interpretação, para eles Jesus voltará uma única vez, não para um reino político através de Jerusalém, mas para o julgamento final e para criar os novos céus e a nova terra. Lá, a verdadeira Israel, que são todos os salvos de todas as épocas, habitará com ele para sempre. Em resumo, o reino de Deus é espiritual e já começou. As guerras que vemos em Israel e no mundo são lembretes de que este mundo é passageiro, é transitório. Jesus mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Nossa esperança é o retorno glorioso de Cristo, e isso não depende de templos físicos ou de fronteiras terrestres. Nós precisamos crer e clamar: ora vem, Senhor Jesus. Mas existe um ponto importante, aonde essas três linhas de interpretações bem divergentes, elas são unidas no mesmo propósito. Eu vou te explicar agora para a conclusão desse estudo bíblico de hoje. Depois de vermos essas três visões, podemos perceber que existem formas bem diferentes de entender o papel de Israel e o relógio do final dos tempos. Mas existe algo que está acima de qualquer linha teológica. O estudo das profecias não deve servir para gerar brigas, discórdias, mas sim para nos colocar de joelhos no chão. O primeiro ponto de união é o mandamento de orar por Jerusalém. Os Salmos de número 122 diz: orai pela paz de Jerusalém. Não importa se você é dispensacionalista, aliancista ou amilenista, todos concordam em uma coisa: a paz naquela região é um desejo do coração de Deus. Seja para o cumprimento de promessas ou para os judeus e árabes encontrarem Cristo, a nossa ordem é interceder. Devemos orar e não festejar mortes de inocente. O segundo ponto é o valor, com certeza, que existe na vida humana. O valor da vida humana nos une, apesar das nossas divergências de opiniões, quem segue uma linha ou outra. Independentemente de quem tem razão na Terra, a Bíblia ensina que todo ser humano foi feito à imagem e imagem de Deus. Por isso, nossa oração deve ser pela preservação da vida, pelas crianças, pelas famílias, pelos inocentes de todos os lados daquele conflito. A dor da guerra é o grito de um mundo que geme, aguardando aquilo que um texto bíblico chama de a redenção final. E o terceiro ponto é que a nossa missão é a mesma. Todas as três linhas concordam que a única solução definitiva para o conflito humano é o Evangelho. Nós devemos orar para que os nossos irmãos, os cristãos que vivem em Israel e na Palestina, tenham forças para serem luz no meio das trevas. Nossa oração diária deve ser: venha o teu reino. Irmãos, nós podemos não concordar sobre quando ou como Jesus voltará, mas todos concordamos que Ele é a nossa única esperança. Não deixem que as diferenças teológicas nos impeçam de cumprir o nosso papel mais básico: sermos intercessores que clamam por misericórdia e pela paz que excede todo o entendimento. Nós precisamos orar e pregar. E se você quer ser um pregador mais capacitado, conheça o meu e-book Palavras que Tocam Vidas.